Deixa eu te fazer uma pergunta e não precisa responder em voz alta, só percebe como o teu corpo reage. Bora lá? Então coloca a tua mão no coração, a outra na altura do útero e perceba no seu corpo. Você já conseguiu conquistar o que você achou que te faria feliz, mas de verdade sente que faltou alguma coisa? Você acorda e sempre cuida de tudo e de todos? Você procura sempre resolver o problema dos outros? Você geralmente está disponível para os outros? Você sorri quando é necessário e segura o choro no banheiro ou no carro porque não tem tempo para desmoronar no teu aqui e agora? Inspira mais uma vez. E pode abrir os olhos. Você vive por fora tudo bem, mas por dentro não é bem assim? Isso eu já vivi. E o que me mata é que isso não é uma tristeza, porque tristeza a gente nomeia, tristeza a gente explica para terapeuta, tristeza a gente justifica para marido, para amiga, para si mesmo. Mas o que você sente não tem um nome fácil. É uma espécie de anestesia. Você olha para a vida que construiu e olha que você construiu e não consegue sentir orgulho de verdade. Você vai nas festas e sorri, mas por dentro fica se perguntando: quando é que isso vai acabar? Para eu ir embora logo. Você viaja e o lugar é lindo, mas alguma coisa em você devia estar empolgada, mas não está. Você conquista mais uma coisa e a sensação de vitória dura o quê? Um dia, dois, três? E aí você para e pensa: eu tenho tanta coisa boa na minha vida, e eu aqui nesse buraco, o que está de errado comigo? E junto com esse vazio vem a culpa. Culpa de não ser grato o suficiente, culpa de não estar feliz tudo que você tem, culpa de cansar de tudo, culpa de não querer mais o que um dia você tanto quis. E isso machuca de um jeito diferente, porque é uma dor que não aparece para ninguém. É uma dor que faz você continuar funcionando, o mundo fica achando que você está bem e você fica carregando isso sozinha com um sorriso no rosto, porque aprendeu muito cedo que força não pede ajuda. Preciso te dizer uma coisa: isso não é ingratidão, não é fraqueza e não é falta de fé. Isso é o seu corpo, o teu sistema nervoso, o teu cérebro, a tua fisiologia gritando de um jeito que você ainda não aprendeu a ouvir. Isso é um sinal. E é um sinal que você está aqui hoje, porque mesmo sem acreditar muito, alguma coisa em você ainda está procurando. Alguma coisa em você ainda está viva. E esse fiozinho ainda puxando é mais forte do que você imagina. Então seja muito bem-vinda. Essa Masterclass foi feita do meu coração para o teu. E hoje você vai aprender 2 superpoderes que já estão no teu corpo e que você pode usar a partir de hoje, todo santo dia. Então seja bem-vinda. Você vai se dar 1 hora do teu tempo nessa Masterclass para nunca mais se sentir culpada ou ingrata, porque hoje você vai entender o seu corpo e por que você sente o que sente. Eu sei que você tem pressa, mas essa aula foi desenhada a partir do meu coração para o teu. Então, pode até ser que você chegue aqui com o coração fechado, com a cabeça de ai, mais uma coisa, ou com o saco cheio de promessas que não se cumprem, e tudo bem, você pode ficar assim. Só te peço uma coisa, fica. Porque o que eu vou te contar hoje não é um curso motivacional, não é papo de vida boa, é ciência e fé. É experiência de quem foi lá no fundo do poço não uma vez, mas 2 e subiu. Então, te acomoda, pega uma água ou um chá, porque agora a gente vai conversar de verdade, de mulher para mulher. E a gente vai pipocar consciência. Bora lá? O meu nome é Rose Aguiar e eu vou te contar de onde eu vim, não para te impressionar, mas para você saber com quem você está falando e se você pode confiar. Então eu saí da favela aos 24 anos e quando eu fui morar lá, não tinha nem luz, nem água, nem rua. Então eu tinha o sonho de ter uma casa que eu não tivesse vergonha de levar os meus amigos. Eu saí de lá com muito esforço e pelas minhas próprias mãos. Foi com muita determinação e com um medo enorme de voltar, mas eu consegui. Eu construí minha independência, comprei a minha casa escriturada, carro, moto, conquistei respeito, uma família, o tipo de vida que as pessoas olhavam de fora e diziam: nossa, ela conseguiu mesmo. Que mulher forte. E eu era forte sim. Mas a minha força tinha um preço que eu estava pagando sem perceber. Aos 40 anos eu já tinha perdido meu útero e trompas.
O meu corpo vivia inflamado, fui diagnosticada com doença renal crônica, passei por uma depressão profunda, me reergui e continuei funcionando. Entreguei sorrisos e continuei entregando resultado porque eu gostava de ser aplaudida. Só que por dentro eu estava com um buraco do tamanho do mundo. E sabe o que é pior? Quando eu tentava falar, o que eu ouvia era: você chora de barriga cheia. Falavam que eu era ingrata, que eu tinha tudo para ser feliz e que o meu problema era mimimi. E eu engolia e eu cheguei a perguntar: será verdade? Talvez eu fosse mesmo fraca, fosse ingrata de verdade. Talvez eu precisasse rezar mais ou ser mais grata, ou sei lá, não sei. Eu tinha mais de 20 anos de religião, fazia caridade, caciquei na Umbanda, fui para terapia, psicólogo, fiz tudo que você imaginar. E em 2018, no fundo do poço, eu fui para física quântica. Me tornei facilitadora de barras de axis e processos corporais. Tudo me ajudou um pouco, mas tinha uma lacuna que nenhuma dessas coisas fechava completamente. E aí veio o meu segundo fundo do poço nos 54 anos e foi diferente do primeiro, porque dessa vez não era só tristeza, era aquela sensação de não sentir nada, de estar ali, mas não estar, de olhar para a vida que eu havia construído e reconstruído e não conseguir chegar nela de verdade. Comecei a me sentir uma fraude. Foi nesse segundo fundo de poço que eu entendi uma coisa que mudou tudo. Ninguém vinha me salvar. Mas não do jeito pessimista que parece. Foi do jeito mais libertador que eu já experimentei na vida. Porque quando eu parei de esperar pelo Salvador, pelo marido certo, a terapia certa, o milagre certo, a religião certa, a oração certa, eu comecei a olhar para dentro de verdade, com ferramentas reais, com os meus recursos. E foi aí que eu me transformei em instrutora de Breathwork e hipnoterapia. Eu precisava conhecer o que estava acontecendo comigo. Eu precisava saber se de fato eu tinha perdido a fé. Então eu mergulhei na neurociência e foi na fisiologia que eu entendi o que estava acontecendo no meu corpo, no meu sistema nervoso, no meu cérebro. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Porque tudo que eu tinha tentado antes não chegava nesse lugar de paz que eu buscava, percebe? Foi desse lugar que nasceu a metodologia Teramin, do meu próprio abismo, do meu próprio fundo de poço. O que eu vou te ensinar hoje, eu não aprendi em livro, eu vivi, eu testei no meu próprio corpo e depois testei em centenas de mulheres que, assim como você, tinham conquistado tudo e ainda assim sentiam que faltava alguma coisa essencial. E olha, eu não vim aqui te prometer que em 7 dias sua vida vai mudar. Quem te promete está mentindo. Mas eu vou te dizer o que eu prometo de verdade. Se você ficar até o fim dessa aula, você vai entender o que está acontecendo com o seu corpo, por que você sente o que sente, percebe? E como você pode lidar com isso daqui para frente de uma forma inteligente. Porque quando a gente entende, a gente para de se culpar. E quando a gente para de se culpar, aí sim a cura pode começar. Então, agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Por acaso você já pensou que você nasceu assim? Percebe? Ou então que você não nasceu assim, mas que você ficou assim? Então, quero te dizer, você não nasceu ansiosa, você não nasceu se achando insuficiente e você não nasceu sabendo que o amor tem que ser ganho, que você tem que se esforçar o tempo todo. Você foi programada para isso e eu vou te explicar como. O neurocientista Bruce Lipton, um dos pesquisadores da neurociência comportamental, descobriu que entre o nascimento e os 7 anos de idade, o cérebro da criança opera em estado hipnótico. Isso não é metáfora, é fisiologia. O cérebro da criança pequena funciona em ondas teta, as mesmas ondas que a gente tem em transe hipnótico e em meditação profunda. E o que isso significa na prática? Que tudo que você viu, ouviu, viveu, sentiu e observou até os seus 7 anos entrou direto, sem filtro, sem análise crítica e sem você poder dizer, espera, isso não é verdade. Foi direto para o teu subconsciente, como se fosse lei da vida e virou programa. E aí eu te pergunto, o que você viveu até os 7 anos? Você viveu vendo adultos se amando com leveza? Você cresceu numa casa onde os problemas eram resolvidos com conversa e calma? Você se sentiu completamente segura, completamente vista, completamente amada, sem precisar fazer nada para isso? Você foi explicada que aquilo que você estava sentindo era raiva, ou era medo, ou era nojo, ou era tristeza? Você conheceu as emoções na infância? A maioria das mulheres não. E é por isso que eu trabalho só com mulheres, percebe?
E a gente não conhece não porque os nossos pais eram monstros, mas porque nossos pais não conheciam. Eles também foram programados. Os avós dele também. É uma corrente que passa de geração em geração silenciosa, disfarçado de jeito de ser família, de temperamento. Percebe? De a vida é assim mesmo. Mas não é o jeito de ser família. Isso é um programa. E programa se chama programa porque pode ser reescrito. Só que para reescrever, primeiro você precisa enxergar. E é por isso que essa aula é importante. Eu vou te passar alguns conceitos que são cientificamente provados para depois te apresentar a metodologia Simples Ter a Mim, que é você ter acesso a você e criar a tua individuação. Que mulher você é no jogo da vida, sem as crenças que teus pais te ensinaram, ou a igreja, ou a sociedade, ok? Então, bora lá! O programa que a maioria das mulheres carregam se chama medo. Medo de não ser suficiente, medo de decepcionar, medo de precisar e não ter, medo de ocupar espaço demais, de querer demais, de sentir demais. Uma criança que cresceu com medo vira uma mulher forte, mas forte demais. Forte de um jeito que adoece o corpo. Porque essa força não é liberdade, é estratégia de sobrevivência. Você aprendeu que se você fosse forte, as coisas funcionariam. Que se você resolvesse os problemas, tudo se resolveria. E que se você fizesse o suficiente, ninguém ia te abandonar. E foi assim que essa mulher incrível, você, se perdeu dentro da própria armadura. A gente aprendeu a viver de personagens. Então existe um triângulo que eu gosto de chamar de SVR. Eu batizei com esse nome aí. A mulher salvadora, a vítima e a revoltada. E eu vou te contar por quê. Porque era isso que eu vivia. Ora você salva o mundo, aí você cuida, resolve. Você tá lá. Você é a que todo mundo liga, a que todo mundo pede ajuda, a que todo mundo depende. Mas chega uma hora que você olha para trás e não vê ninguém. Quando você precisa, quando você desmorona, quando você precisa ser cuidada, é um silêncio total. E aí você vira o quê? A vítima. Vem a segunda parte. Cara, eu faço tudo por todo mundo e quando eu preciso, ninguém me ajuda. E aí vem a terceira parte. Aí você se revolta, vem a revoltada. Nossa, que raiva! Daí é ressentimento e fechamento. Aí você diz, nunca mais, agora eu vou fazer só por mim, vou cuidar só de mim. E você se fecha mais um pouco no seu coração. Entende isso? Só que 2, 3 dias depois você está fazendo tudo por todo mundo de novo. E aí fica nesse looping maldito. Salva, se decepciona, se fecha, abre de novo para salvar. Se decepciona de novo, se fecha de novo. É uma exaustão total. Fala para mim, fez sentido para você sim ou não? Sabe o que é pior? Presta atenção nessa parte. O pior é o diálogo que você tem com você mesma dentro desse looping. Porque esse looping não é só nos relacionamentos. Ele mora dentro da tua cabeça. E você se condena, você se julga, você se critica de um jeito que nunca criticaria uma amiga. Você é a sua maior sabotadora. Isso dói. Porque você espera a validação do mundo, enquanto o teu próprio diálogo interno te destrói no dia a dia. E sabe o que eu descobri? E foi estudando a doutora Carolina Leaf, a neurocientista que pesquisa como o pensamento afeta o DNA. Que os diálogos internos negativos não é só psicológico, ele é físico, é bioquímico e é inflamatório. O que você diz para você mesma todos os dias importa e está adoecendo o seu corpo. Não é metáfora isso aqui, é fisiologia, percebe? E tudo aquilo que ficou sem resolver dentro de você, percebe? As emoções não crescidas, as coisas que você engoliu, as dores que você não pôde sentir porque não tinha espaço para isso, tudo isso ainda vive no seu corpo agora. Duvida? Bessel van der Kolk, psiquiatra e pesquisador de trauma, passou décadas estudando exatamente isso. O título do livro dele, você pode comprar e confirmar de estudo. O corpo guarda as marcas. O seu corpo não esquece. E aí tem gente que fala assim, ó, o tempo cura tudo. O tempo não cura nada, ele prolonga a dor. E cobra o preço ainda mais caro. Então, o seu corpo não esquece, mesmo quando a sua mente tenta.
Não é assim que funciona. E agora eu quero fazer um experimento com você para você ter a compreensão dessa linguagem do corpo. Você precisa entender a linguagem do corpo. Então agora eu vou pedir para você fechar os olhos por um segundo. Respira longo e lento pelo nariz. E lembra aí um momento em que você ficou com muita raiva ou medo ou tristeza. Pode ter sido uma traição, uma injustiça, não sei. Quem foi que te incomodou? Lembra aí da situação. Percebe que lugar você estava? Era em casa? Era no quarto, na sala? Tinha algum barulho ao redor? E o que foi que aconteceu? Foi alguma coisa que alguém disse que ficou presa em você? Ok? Conseguiu lembrar? Agora me fala. O que você está sentindo? É raiva? É medo? É tristeza? Que nome você daria para essa sensação que você está sentindo, ok? E agora outra coisa. Aonde está no teu corpo? Em que parte do corpo você está sentindo? É um aperto no peito? É na garganta? É um coração acelerado? Percebe? É, sei lá, no estômago? Onde está? Se você fosse dar uma nota de 1 a 10, que nota você daria? Ok? Pode abrir teus olhos. Então a pergunta é, você sentiu? E essa coisa aí, por que você sentiu? Se não está acontecendo agora, aconteceu no passado, percebe? Por que você está sentindo agora, ou foi ontem, ou foi mês passado, ou foi ano passado, não importa. Por que você está sentindo agora? Para de sentir. Para de sentir. Eu estou pedindo para você parar de sentir, você consegue? Não, você não consegue, sabe por quê? Porque o teu corpo sofreu um trauma. E essa energia não foi retirada do teu corpo, então está ali ainda. Então tem uma imagem mental dessa situação que ficou em você, tá rodando, percebe? Então o teu corpo sofreu de novo hoje, agora, neste momento, com uma coisa que já aconteceu lá atrás. E esse é o poder que o teu corpo tem, que a gente nunca aprendeu a usar. E enquanto você não aprender a usar esse poder, ele vai funcionar só para guardar as coisas ruins. Então o seu corpo não sabe a diferença entre o que é real e o que você imagina. Ele vai sentir. E você não tem como dizer, corpo, para de sentir, não sente, isso aqui é só uma memória. Não adianta falar isso. É a mesma coisa que eu dizer, não pensa na zebra verde. Você sabe que não existe uma zebra verde, mas você já está imaginando uma zebra verde, percebe? Então, como que acontece na vida real? A gente não sabe o que a gente sente, a gente não entende por que a gente sente o que sente. Então, o seu cérebro recebe um sinal de perigo e o corpo responde. Ponto. É isso que acontece. Nenhum dos dois pergunta se é real ou não. Aconteceu a percepção, o cérebro interpretou e o corpo sentiu. Ou vice-versa. E isso, lindo ser, muda tudo. Por que muda tudo? Porque significa que o seu corpo está respondendo o dia inteiro a pensamentos, a memórias, a projeções de tudo. As histórias que você conta e reconta para si mesmo, e cada vez que você faz isso, o seu sistema nervoso entra em modo de sobrevivência, percebe? E hoje, ainda hoje, você vai ver como você consegue tirar essas impressões do corpo, tá bom? Vou falar para você, eu vou te revelar. Mas antes você precisa ter a compreensão de como isso funciona. Então, o sistema nervoso que você tem no seu corpo tem dois modos principais. O primeiro é o SNS, Sistema Nervoso Simpático. Esse é o modo guerra, luta, fuga ou congelamento. Quando esse sistema ativa, o corpo libera adrenalina ou cortisol, são hormônios. Então imagina que no teu cérebro tem um conta-gota. De acordo com o que o corpo sente, o cérebro fica pingando o hormônio compatível com aquilo que você sentiu. Que louco, né? Teu corpo é perfeito? Deus é perfeito. A gente só precisava ter aprendido isso na infância ainda. Então quando você recebe cortisol, adrenalina, o teu coração acelera. Percebe? Como é que fica a respiração? Curta. Para onde vai o sangue? Para os músculos. Que músculos? Braços, pernas, cabeça. Você já viu uma pessoa com muita raiva? O olho parece uma tocha de fogo, parece que salta para fora. Sabe, dá vontade de dar soco. E a pessoa não tem mais controle sobre isso. Por quê? Porque o sistema imunológico desacelera, a digestão para e o pensamento criativo, intencional,
some. Então você fica 100% no modo sobrevivência, fuga, luta ou congelamento. Aí o segundo é o sistema nervoso parasimpático. Esse é o modo paz, modo cura que Jesus ensina, percebe? Quando esse sistema ativa, o corpo relaxa, a digestão volta e o sangue vai para onde? Aqui, ó, nas vísceras, fica nessa parte aqui, aonde você eleva a tua imunidade, aonde trabalha a jovialidade, a regeneração celular. Aqui o cérebro está mandando o quê? Oxitocina, serotonina, dopamina, e você consegue pensar com clareza, que é onde mora o quê? A intuição. Então você consegue voltar a sentir prazer e você consegue estar presente e consciente no aqui e agora. Percebe? Ai, Rose, parece um sonho. Não é sonho, é sistema nervoso. Por isso que eu falei para você, se você tem corpo e cérebro, você consegue ligar o seu botão da paz. Você só precisa saber o caminho, percebe? Então, o problema é que a maioria das mulheres que eu conheço vive no modo guerra, como eu vivi, o dia inteiro. E às vezes, a vida toda. Eu, mais de meio século, percebe? E o medo repetido vira corpo em sobrevivência. Então, pensa comigo. Se você começou a sua vida num ambiente inseguro, como eu, e segurança aqui não é só violência física, não, tá? É imprevisibilidade, é instabilidade emocional, é crítica constante, é comparação, é amor que vinha com condição, tipo, se você não comer tudo, eu vou tal coisa, percebe? Ou você ganha um bombom só se você comer tudo. O que a criança está gravando? Que é só um bombom? Não, ela aprende que para ela ter coisas boas, ela tem que fazer muito. É programa. Então, o seu sistema nervoso aprendeu que o mundo não é seguro para você existir. O teu corpo sente o quê? Insegurança. Então, é essa aprendizagem que ficou registrado. E agora, décadas depois, qualquer coisa que pareça com aquela sensação de perigo lá atrás, e hoje pode ser o quê? Uma crítica no trabalho, um silêncio do marido, percebe? Uma mensagem sem resposta, alguém que te ignorou. Então, tudo isso dispara o sistema de alarme do corpo inteiro, que foi gravado quando? Lá na infância. Por isso a gente vê a gente mesmo, sabe, reagindo a coisas absurdas como fosse uma criança de 5, 7 anos e depois a gente fica com vergonha, percebe? E aí, não adianta o seu consciente, quando você está com raiva, medo, ansiedade, o seu consciente, né, que é a parte do neocórtex, falar, fulana, calma, não é para tanto. Adianta? Não adianta. Mas o corpo não ouve. Por isso que não adianta, porque o programa está no subconsciente e o subconsciente é 95% do seu funcionamento. Então você fica agindo e reagindo através aqui, ó, do cérebro reptiliano e do límbico, né, que é onde está as emoções. Então você fica nesse ciclo. É como você ter um carro com o motor na quinta marcha o tempo todo, mesmo parado. E aí você gasta energia sobrevivendo ao que não está mais te ameaçando. Por quê? Por conta do estresse crônico. Então entende por que você tem tudo, mas não consegue aproveitar? Porque o teu corpo, ele está tomado de cortisol e isso precisa ser liberado para você conseguir sentir a leveza e voltar a sentir prazer, percebe? Por quê? Porque quando o corpo não se sente seguro por muito tempo, ele faz algo que assusta muito mais que a ansiedade ou a tristeza. Ele desliga o prazer, desliga a alegria, desliga a conexão, desliga a presença, isso tem nome. Dormência funcional. Se quiser anotar, anota aí. Dormência funcional. Você funciona, mas não sente. Você está presente, mas não está. Você sabe que deveria sentir mais gratidão, mas não consegue. E a notícia boa é, porque sempre tem uma notícia boa, né? É que existe um interruptor, um botão que muda esse estado. Ele está dentro de você, sempre esteve. E eu chamo de botão da paz e a gente vai falar sobre ele logo mais. Mas antes eu preciso falar de uma coisa que é muito cara para mim. E que talvez você já tenha tentado, percebe? Eu sempre queria sentir paz. E eu queria ter certeza que eu tinha fé. Então eu fui muito religiosa, como eu falei, por mais de 20 anos. E eu cheguei a duvidar da minha fé. Tanto que em 2018, quando eu estudei física quântica, abandonei a religião.
Então, o que eu quero te falar agora é que quando eu fui estudar os evangelhos com os olhos diferentes, com outra visão, não com olhos da religião, mas pela metafísica, percebe? Com olhos de quem está buscando entender o mecanismo. Eu queria entender o mecanismo. E aí eu percebi uma coisa que me parou. Jesus nunca começou curando por fora, ele sempre começou dentro. E quando teve aquele episódio que a mulher saiu atrás dele chamando Jesus, Jesus, e pedindo, né, chamando ele, e de repente ele parou, olhou para trás e fala: vai, que a tua fé te curou. Naquele momento ele não tocou a mulher, percebe? Ele não precisou ir lá e tocar ela. E ele não disse, eu te curei. Ele disse, vai, a tua fé te curou. Então ele apontava sempre para dentro, para uma ativação interna, para uma presença que a pessoa já tinha, mas não sabia acessar. Consciência, presença, entrega total. Então, o que a ciência chama de ativação do sistema nervoso parasimpático, de produção de óxido nítrico, de ativação do nervo vago, a espiritualidade chama de paz que excede todo entendimento. Não são conceitos opostos, são o mesmo fenômeno visto de ângulos diferentes, percebe isso? E foi quando eu entendi isso que a minha fé mudou. Então hoje eu digo assim, que a fé, ela não deve ser de domingo nem de ritual. Ela precisa estar no teu corpo, na tua respiração, na forma como você começa o seu dia, na forma como você responde ao seu próprio pensamento. Então, antes ainda de te trazer a solução que eu te prometi, que você vai conhecer os seus 2 superpoderes hoje, deixa eu te falar de uma molécula, porque isso aqui, entender isso aqui vai dar uma virada na tua vida, tá bom? Porque deu na minha. Vamos falar do óxido nítrico. E eu gosto de te trazer a ciência para você ver assim que não são vozes da minha mente e eu não sou uma guru te ensinando qualquer coisa. Não, eu estou te entregando isso de graça. Por quê? Porque a metade do mundo é feito de mulheres e a outra metade nasce delas. Então, eu quero muito que as mulheres saibam dessas verdades e duvidem de mim. E duvidem tanto, tanto, tanto que comecem a testar todo santo dia. Então, em 1998, tô te dando base, tá bom? Em 1998, isso não é esotérico, é Nobel de Medicina, Louis Ignarro e os seus colegas ganharam o prêmio Nobel ao provar que o óxido nítrico é a molécula essencial para a vida humana. Ele regula a circulação, ativa a regeneração celular e ele está diretamente ligado à vitalidade, à disposição, à presença no corpo, à saúde do coração e à energia. Tem mais. O óxido nítrico é produzido de forma natural pelo corpo. Quando você está em estado de relaxamento, de paz, de conexão e também quando se gera dopamina. Significa que sedentários têm mais dificuldade ainda de produzir oxitocina. E tu sabe qual é o maior inimigo do corpo na criação de óxido nítrico? Que bloqueia o óxido nítrico? O estresse crônico. E você precisa saber de mais uma coisa. Depois dos 40 anos, a produção natural do óxido nítrico já começa a cair. E se você vive estressada com o sistema nervoso em modo guerra, ele cai muito mais rápido. E agora você entende por que tantas mulheres nessa fase sentem aquela falta de energia que não é sono, aquela falta de disposição que não é preguiça, aquela ausência de prazer, que não é tristeza, é fisiologia, dormência funcional, é bioquímica, é o corpo pedindo socorro. E aqui entra então o nervo vago. E se você quer saber mais, pode estudar Nicole Lepera. Eu gosto de chamar o nervo vago de fofoqueiro do corpo, porque ele fica contando para o cérebro tudo que o corpo sente. É o maior nervo craniano do sistema nervoso, ele nasce aqui, ó. Olha, Deus é perfeito quando você começa a estudar isso. Só de estudar isso já vai elevando a tua fé. Percebe? Porque é incrível. Ele é um arquiteto perfeito. Nossa, gente, a gente precisa parar de personificar Deus e ver Ele como essa energia que tudo cria e te criou perfeita. Então a gente foi criada por esse ser, Deus, o Criador de tudo que há. Então o nervo vago é o maior nervo craniano do sistema nervoso autônomo. E ele vai do cérebro
até os órgãos, vem pelos dois lados, pulmão, coração, intestino, e funciona nas duas direções. O cérebro manda sinal para o corpo e o corpo manda sinal para o cérebro. E sabe o que é revolucionário nisso? Stephen Porges, o neurocientista que desenvolveu a teoria polivagal. Pode pesquisar se você quiser. Ele mostrou que a gente pode influenciar o estado do sistema nervoso de fora para dentro através de comportamentos físicos como a respiração consciente que você vai aprender hoje. Por que então tanta coisa que a gente tenta não funciona então, Rose? Se o poder está no corpo. Exatamente por isso. Porque tanta mulher faz retiros e ora e busca e busca e busca e ainda acorda de manhã com nó no estômago. Porque entender a dor não regula o sistema nervoso. Isso é o que me custou entender. E quando eu entendi, foi como se acendesse uma luz na minha mansão escura. Então a terapia é preciosa, a terapia alcança a mente consciente, sim. Ela te ajuda a entender, nomear, ter perspectiva, sim. Mas o sistema nervoso não opera na camada do entendimento. Ele opera na camada da experiência corporal. Ele responde às sensações e não a explicações. Como assim, Rose? Pois é, deixa eu te mostrar o que vai acontecer com você, no seu corpo, ao você assistir esse vídeo aqui, ok? Por que eu? Vem comigo. Preciosa. Anda, Preciosa. Eu sou HIV positiva. Hoje não tenho nada pra escrever. Tive que parar de dar de mamar. Lembra que uma vez você me disse que eu nunca conseguiria contar a sua história? Agora escreve. Vai a merda! Sabe muito bem pelo que eu passei. Eu nunca tive um namorado. Meu pai disse que ia se casar comigo. Como ele ia fazer isso? Ia ser contra a lei. Escreve. Eu tô cansada, Dona Ray. Se não por você mesma, faz pelas pessoas que amam você. Ninguém me ama. As pessoas te amam, Preciosa. Não mente pra mim, Dona Ray. O amor não fez nada por mim. O amor me machucou, me estrupou, me chamou de animal, fez eu me sentir inútil, me deixou doente. 3 anos. Eu tinha dado uma mamadeira pra ela e estava dando o peito pro Cal. Eu pensava que isso fosse higiênico. Eu fiz o que a minha mãe me disse e eu deitava meu bebê naquele travesseiro e o Cal ficava deitado do outro lado. E aí a gente começava a fazer e ele se esticava. E eu perguntava pra ele: Cal, o que está fazendo? E ele mandava eu calar a minha boca, dizendo que era bom pra ela. E você fazia o quê? Ficava de boca fechada. Só queria que ele fizesse amor comigo. Por isso eu odiei ela. Porque o meu homem, o cara que devia me amar, que devia só fazer amor comigo, estava pegando o meu bebê. Ela fez ele sair. Ela fez ele ir embora. E de quem foi a culpa disso? A culpa é dessa vadia. E agora me conta, o que você sentiu? Percebe? A primeira vez a gente olhou lá uma coisa que aconteceu contigo e você sentiu raiva, uma memória passada. Você sentiu o quê? Sentiu de novo. E agora você assistiu o vídeo da Preciosa. Não é a tua história. O que você está sentindo? Percebe, fecha os olhos. Deu raiva, deu nojo, deu o quê? Teu corpo sentiu. Então agora para de sentir isso. Corpo, para. Isso é da Preciosa. Não tem nada a ver contigo. Para. Percebe? Você consegue fazer parar o que você está sentindo? Não, não consegue, entende? Então você pode ouvir que, não, isso é um trauma da infância, aconteceu lá fora, tem que ressignificar. Cara, você pode entender com absoluta clareza intelectual que o abandono que você sentiu na infância não define você hoje. Você pode saber isso na teoria completamente. E ainda assim, quando alguém some sem dar satisfação, quando alguém para de falar contigo, quando uma pessoa que você gosta muito não curte uma coisa tua na rede social, uma coisa besta, o seu corpo entra em pânico como se você tivesse 7 anos de novo, sim ou não? Por quê? Porque o entendimento não chegou lá.
O programa, ele tá rodando no fundo, lá no subconsciente. Programa, ele tá lá, percebe? E para chegar lá, você precisa de algo que fale a linguagem do corpo, que seja simples, prático e fácil de aplicar. Você não pode ter uma lista de coisas para fazer, porque o teu corpo tá em modo sobrevivência, ele, sabe? Você não tá querendo fazer uma lista de coisas para melhorar, você precisa de algo prático, simples e fácil, que chegue aonde a palavra não chega, que gere em você uma sensação de paz, de liberação. E foi isso que eu passei anos buscando e foi isso que eu finalmente encontrei. E deixa eu ser bem honesta com você agora. Quando eu digo que eu fui buscar tudo, eu não estou exagerando. Porque eu tentei terapia tradicional, terapia alternativa, retiros, umbanda, renascimento, constelação familiar, ayahuasca, barras de axis, apometria, jejum e oração, e oração, oração. Cada coisa me deu alguma coisa, eu não descarto nada. Mas tinha uma lacuna, um espaço entre a cabeça que entendia e o corpo que ainda reagia. E ponto. Percebe? Então, o meu segundo fundo do poço foi depois dos 50 anos e veio com uma desavença com a minha primeira família. E eu senti como uma facada de abandono, aquilo ali me matou por dentro, me quebrou em uma camada que eu nem sabia que ainda existia. E detalhe, eu tive que superar essa dor, porque até hoje as minhas irmãs, elas não suportam o que eu faço, o que eu ensino, o que eu falo, o meu jeito de ser. E aí eu entendi uma coisa, uma crença, ela não morre no mesmo lugar que ela nasceu. Eu sou muito grata às minhas irmãs. Eu sou muito grata à minha primeira família. Porque foi tudo esse conjunto de coisas que me trouxe para o espaço que eu estou hoje. Eu gostaria muito que a gente não tivesse que ter passado por tantos atritos para mim aprender o que eu aprendi. Mas eu sinto muito. A gente aprende assim na dor. Por quê? Porque a gente não aprendeu a ouvir os sinais que a nossa intuição traz. Então foi literalmente no fundo do segundo poço que eu conheci alguém que fez uma hipnoterapia com breathwork comigo. E naquele momento ali, eu percebi que só com a minha respiração eu senti uma paz. E de repente, sabe, parecia assim que me deu uma clareza tão absurda que vinha do fundo de um lugar que eu acho que é o que a gente chama de Deus. Eu passei a dizer que Deus é experiência daí. Como se ele dissesse, Rose, ninguém vai te salvar. Percebe? E não foi cruel. Foi o ato de amor mais profundo que eu já recebi. Porque junto com isso veio a certeza que eu tinha tudo que eu precisava dentro de mim. E que eu estava procurando fora, estava dentro, percebe? E foi por isso que eu me formei instrutora de breathwork. Eu já não acreditava em mais nada. E aí eu me formei em hipnoterapia e instrutora de breathwork. Mergulhei de cabeça na neurociência da respiração e fui entender o que foi aquilo que eu senti que eu nunca senti antes. E aí eu já tinha 54 anos. E aí veio o estudo do James Nestor, né, que escreveu o livro mais completo sobre o poder transformador da respiração consciente e que é o Respire. Você pode comprar se quiser. E também da doutora Patricia Gerber, que é uma psiquiatra formada na Harvard, que hoje ela dá para os pacientes dela primeiro um protocolo de respiração consciente. E só se ele tiver algum problema no cérebro é que ela dá um antidepressivo ou algo assim. Então o que eu quero te falar é que a cura que eu estava buscando lá fora o tempo todo estava aqui dentro, sempre esteve. Só que eu precisava das ferramentas para chegar nelas e eu encontrei. E agora chegou a parte que eu mais gosto, porque a gente passou um tempo falando do problema, porque é importante entender o problema, mas agora é hora de falar solução. E a solução tem dois pilares, dois superpoderes que você já tem, que sempre teve e que provavelmente nunca ninguém te ensinou a usar direito. O primeiro superpoder é a respiração. Eu sei que você já ouviu isso, respira fundo. Todo mundo fala, mas ninguém te ensina como. E a diferença entre respirar no automático e respirar com consciência é a diferença entre deixar o programa do medo rodar ou assumir o controle do teu sistema nervoso. A respiração consciente é o acesso mais rápido, mais barato e mais poderoso de ligar o sistema nervoso parasimpático ao modo cura, ao modo paz. Mas você precisa começar a fazer hoje e fazer pro resto da vida. O James Nestor passou anos estudando cultura e tradições que usavam a respiração para transformar estados físicos e mentais.
E a ciência moderna está confirmando o que tradições milenares já sabiam, percebe? Por isso que eu te falei da doutora Patrícia Gerber. E agora eu vou te falar do Joe Dispenza também, que usa a respiração como parte central de um protocolo, que ele usa a reprogramação mental, né? Eu não gosto da palavra reprogramação, eu gosto da reconfiguração de cérebro e corpo. Percebe? Que é como eu falo. E o que o Joe Dispenza faz já foi verificado em estudos com grupos de controle. E você pode pesquisar sobre isso também. Então, sabe o que é mais simples? Você não precisa de nada para isso, só do teu corpo e do teu cérebro. Então, agora eu quero te convidar para fazer juntas um protocolo de Breathwork com a resp da abelhinha. Se você tiver fone de ouvido, coloque fone de ouvido agora para a tua experiência ser ainda melhor, tá bom? Então vamos ver agora aí, vamos começar. O que ficou do teu corpo? Lembra aí do vídeo da Preciosa, o que você sentiu? Ou lá do que nós falamos antes da tua raiva, a primeira lembrança que a gente fez? Alguém que te incomodou muito, que você ficou com raiva? Lembra aí? Fecha os olhos. Eu ia dizer para te fazer nota, mas eu nem vou pedir isso. Vamos só te liberar o corpo dessa energia. Faz assim. 2 pelo nariz e 1 pela boca. Mais uma vez. Mais uma vez. Agora coloca a mão no coração, a outra no teu útero e fica prestando atenção nas batidas do teu coração e só segue a guiança deste protocolo de Breathwork. Vamos lá? Feche os olhos, solte os ombros, solte a mandíbula e foca a atenção apenas nas batidas do teu coração. Este protocolo é nariz. Você inspira em 4 e solta com o som de 1. É só seguir a guiança. Vamos Inspira. 1, 2, 3, 4. Inspira. 7, 6, 5, 4. Inspira. Expira. Inspira. 2, 3, 4. Inspira. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira. 2, 3, 4. Inspira. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira. 2, 3, 4. Inspira. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira. 2, 3, 4. Inspira. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira. 2, 3, 4. Inspira. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira. 2, 3, 4. Inspira. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira. 2, 3, 4. Inspira. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, dá uma última inspirada. Coloque a mão direita no seu ombro esquerdo, a mão esquerda no ombro direito. Agradeça você, agradeça o Deus vivo e pode abrir os teus olhos. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e muito abençoados. Tchau. Ok, estamos de volta e agora me fala, quanto de leveza você sentiu? Pode lembrar do vídeo da Preciosa, você não vai sentir a mesma coisa que sentiu antes. Pode lembrar da memória triste, percebe? Você não vai sentir a mesma coisa e se sentir, vai sentir muito pouco. Por quê? Porque você deu o seu corpo uns minutinhos de alívio raro, de presença. Então isso é começar a ligar o botão da paz. Você vai perceber que a sua língua também está mais solta, a sua mandíbula afrouxou um pouquinho, os seus ombros baixaram, clareza mental, percebe? Faz tipo um espaço. Então isso é o início do nervo vago recebendo um sinal de quê? De segurança. E aí você recebe ali um óxido nítrico sendo liberado em segundinhos. Não é que você respira o tempo todo e o tempo todo fica liberando óxido nítrico, não.
mas em alguns nanosegundos, essa molécula se solta no teu sangue, percebe? E oxigena as tuas células. E aí ativa lá no teu sangue o fluxo da vida. Então, isso que você está sentindo é um bem-estar. E é o teu sistema nervoso passando de guerra para o modo cura. Só que aqui a gente fez o que? Menos de 3 minutos, percebe? Só com a tua respiração. Então, esse é o teu poder. Quando eu falei que você ia aprender o primeiro poder, é esse. Agora, imagina o que 5 minutos por dia, todos os dias, durante semanas, faz na estrutura do teu sistema nervoso. Porque paz não é um evento que acontece de vez em quando. Paz é treino. Você treina paz como treina um músculo, como escova os dentes, com repetição, com consistência e com intenção. Quantas vezes você escova os seus dentes? 3, 4 vezes? São essas vezes que você precisa fazer a sua respe sagrada ou a respe sábia, ou a respe abelha. Então, como você começa o seu dia, determina como o seu dia vai ser. Isso não é uma frase bonita, é neurociência. O estado em que você entra no dia para colorir tudo que você vai perceber, sentir e interpretar e reagir ao longo das próximas 16 horas. Então, 5 minutos de manhã, percebe? Antes de pegar o celular, antes de começar a resolver, ativando o botão da paz, é o investimento com o melhor retorno que existe. E tem mais sobre o óxido nítrico, porque isso me emociona e eu quero que você saiba. Você também pode aumentar a produção através da alimentação. A alimentação com rúcula, aipo, morango, kiwi, semente de abóbora, ovos. Eu tô te falando dos que eu uso, tá? E, claro, movimentos diários, porque quem é sedentária tem menos ainda produção de óxido nítrico. Então, você precisa estar em movimento, porque o universo é movimento, né? Então, todo o tratamento que eu faço é metafísico. Tá bom? Então, a respiração nasal é a que você mais vai criar óxido nítrico. James Nestor mostra que respirar pelo nariz produz óxido nítrico nos seios paranasais, algo que a respiração bucal não faz, e a gente respira muito pela boca durante o dia. E à noite, então, todo mundo dorme de boca aberta praticamente, né? Eu também ensino sobre isso lá na Tribo Nova Era. Como fazer diferente, como viver diferente. Então, o que eu ensino é um estilo de vida novo. São pequenas coisas que acumulam transformação real. Por isso que eu disse, não adianta você ir num lugar, diz assim pra você, você vai mudar sua vida em 7 dias. Depende. Se você tiver um treino simples e prático que você realmente pode fazer todos os dias, você pode ter mudança sim. Mas se não tiver um treino que seja muito simples e muito prático, você vai acabar não fazendo, porque essa é a origem que a gente traz da infância de se auto-sabotar, ok? Então, agora a gente vai para o segundo superpoder. Te prometi 2, né? Agora é para o segundo. E esse aqui é o mais poderoso que existe. Mais poderoso que qualquer remédio, qualquer terapia, qualquer ritual. O pensamento. Oi? Não, pensamento não é vento, não. E eu não estou falando de pensamento positivo, porque pensamento positivo sem a regulação do sistema nervoso não funciona. Por isso que você fica ali, eu sou boa o suficiente, sou boa o suficiente, sou boa... E não funciona. Por quê? Porque o programa que você tem é que você não é boa o suficiente. Então pode ficar afirmando pensamentos positivos, mas o corpo está em guerra e não vai funcionar. Por quê? Porque o corpo acredita no que ele sente e não no que a cabeça diz. Então o pensamento que eu estou falando é diferente, é o que eu chamo de pensar com alma. O Bruce Lipton, e isso me impressionou demais, e por isso eu vou te contar aqui, ele provou que 95% dos nossos pensamentos são os mesmos pensamentos de ontem. E é por isso que eu falo que pensamentos são memórias do passado, percebe? Memória repetida, looping maldito automático. A maioria das mulheres que eu conheço pensa hoje o que pensou ontem, que era como eu pensava também, que é o que pensou a semana passada, que é o que foi registrado, há décadas lá atrás. E o problema não é que o pensamento seja negativo, é que você nem sabe que ele está rodando no piloto automático, te autodepreciando pelas suas próprias palavras que você fala para ti mesmo. Joe Dispenza diz que pensamentos repetidos criam caminhos neurais. Imagina, você está fortalecendo os mesmos caminhos neurais há quantas décadas? Qual é a sua idade? Então, o que é um caminho neural? São atalhos no cérebro que ficam cada vez mais automáticos em cada repetição. Isso se chama neuroplasticidade. É o cérebro literalmente mudando de estrutura baseado nos pensamentos que você repete. Então, isso significa que você pode criar o quê? Novos caminhos neurais. Mas também significa que os velhos caminhos
vão continuar rodando, você querendo ou não, até você criar os novos. E treinar os novos é com repetição suficiente para que eles possam se tornar automáticos. Isso é treino. E não é fácil de treinar. Por quê? Porque quando você foi programada, você estava naqueles passos de quê? De ondas teta. Lembra? Então você confunde o que é fantasia, né, nessas ondas teta, do que é real aqui da terceira dimensão. O seu cérebro é burro. Isso não é ofensa, é fisiologia. O cérebro não sabe diferenciar o que está acontecendo de verdade ou o que é imaginação ou memória do passado ou a história de outra pessoa. Quando você imagina algo com intensidade emocional suficiente, o cérebro libera os mesmos hormônios que liberaria se fosse real. Por quê? Porque a gente falou lá do nervo vago. Então, uma coisa, na verdade, todas as coisas que eu estou falando nessa masterclass para você importa, porque uma coisa leva a outra. Então, isso você comprovou ao assistir o vídeo da Preciosa. A história não era tua e você sentiu. Então, você sente tendo uma lembrança, vendo algo triste. Então, tudo que você vê está influenciando na vida que você tem. Isso é ameaçador quando o looping maldito está rodando, percebe? Porque você vive em alerta de algo que não está acontecendo, entende? Mas para você, para o seu corpo, parece que está se repetindo. E aí a vida que se cria é a repetição dos ciclos tóxicos que a gente não consegue entender. Então a maior notícia do mundo é quando você entende que você pode usar isso a seu favor. Porque se o cérebro não sabe a diferença, você pode intencionalmente criar estados internos que vão te gerar segurança, porque a cura é uma frequência. Você não obtém a cura em um ambiente de estresse crônico, não tem como. Por isso que eu chamo, né, as mulheres da tribo de mulheres intencionais, mulheres soberanas. Você pode imaginar com detalhe a emoção que você quer ter, com um futuro que você deseja. E aí você começa a contar uma nova história e não repetir a do passado. E o cérebro vai começar a mapear os caminhos neurais para chegar lá. Faz sentido, não faz? Então, isso você pode confirmar com o Greg Braden. Ele chama de oração ativa. Não pedir como uma coisa futura. E não pedir pelo campo de dor. Mas sentir como se fosse seu de verdade e se abrir para o estado de quem já recebeu. E eu vou além. Os seus pensamentos são orações. Então, seu pensamento são coisas. Cada pensamento repetido é uma oração. O que é uma oração? Orar por uma ação. Por isso que Jesus disse, tudo que pedirdes já vos terei dado, porque tudo que você está pensando, o universo está dizendo sim, porque se o pensamento vem pelo sentimento, então você está orando o tempo todo, mesmo quando você não percebe. A questão é o que você está orando, pelo que você está orando, pelo que você está pedindo. Então vamos deixar claro uma coisa, crença gera pensamento, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultado. O que significa? Vamos para as leis da natureza. Um pé de manga não tem como dar laranja. Então você também funciona como uma árvore. Você também é natural de Deus. A árvore é natural de Deus. E você é natural de Deus. Então, se a semente que você está plantando é medo, o fruto é sobrevivência. Se a semente que você está plantando é paz, o fruto é vitalidade. Entendeu? Mas, para mudar a semente, você precisa de um método. Não só de boa vontade, não, vou mudar, mas qual é o método? De que forma? Boa vontade encontra o programa do medo e perde sempre. Tudo que você forçar a sua vontade, você não vai conseguir. Até que você tenha, então, as ferramentas de usar os recursos próprios. E agora eu vou te ensinar os 3 circuitos. Agora, por quê? Porque aves da mesma espécie voam juntos e pensamentos da mesma família criam juntos. E eu vou te ensinar os 3 circuitos para você começar a pensar com a alma, percebe? Então, o primeiro circuito é observar. Lembra? Eu ia te entregar 2 superpoderes. Agora é o segundo. O primeiro circuito é o observar. Então, você observa o seu pensamento. É bem simples e muito transformador. Você não pode mudar o que não vê. A maioria das mulheres estão reagindo ao pensamento no piloto automático. O pensamento aparece, o sentimento vem e a ação acontece. Tudo num segundo, sem nenhuma pausa. Então, agora você vai criar uma pausa entre o pensamento e a reação. No começo não é muito fácil, depois você vai acostumando. Então, na prática é assim. Quando um pensamento pesado chegar, eu não consigo, não vai dar certo, sou uma fraude,
nunca vou ter o suficiente. Em vez de você entrar nesse pensamento e lutar contra ele, você diz internamente: isso aqui é o programa do medo. Ou então você pode repetir o mesmo pensamento: eu estou pensando que vai dar tudo errado. Aí você precisa ouvir isso. Por quê? Porque quando você faz isso, você já interrompe ali o ciclo da criação dos caminhos neurais. Então você não precisa resolver, não precisa analisar de onde veio, não precisa entender a raiz, você só nomeia. Aí significa que você saiu de dentro do pensamento e olhou para ele de fora. Então você é a consciência que está observando o pensamento. Percebe? Isso muda tudo. A Caroline Leaf, ela passou décadas estudando como simples atos de observar o pensamento sem julgamento já começa a desfazer os caminhos neurais que sustenta. Isso é neuroplasticidade acontecendo em tempo real. Então você não é o pensamento. Você é quem observa o pensamento. Essa frase simples é uma revolução. O circuito 2 é direcionar. Lembra? Você tem um programa do medo. O subconsciente só aceita que é verdadeiro. Então, o segundo circuito é onde você começa a substituição das crenças. Depois de observar o pensamento, você faz duas coisas. A primeira, traz uma verdade, uma memória verdadeira, tipo, digamos que você pensou, nossa, tá dando tudo errado aqui. Traz uma memória sobre uma situação parecida que já deu certo. Não, mas eu já consegui uma vez e eu posso conseguir de novo. E aí vem para a segunda âncora, que é uma verdade, um princípio de Deus, que pode ser o quê? Uma verdade universal. E aqui eu falo de algo que é maior do que você. Deus para mim é inteligência infinita, é amor que não falha, é potência criadora. É algo como Deus é inteligência, é amor, Deus é verdade, é espírito, é alma, é vida. E aí você pode usar isso. Por quê? Porque um princípio o subconsciente não tem como negar. Porque se você for lá no Japão e disser Deus é inteligência, eles não vão dizer não, Deus não é. Se você for na China e dizer Deus é inteligência, ninguém vai dizer não, não é. Por quê? Porque é verdadeiro que Deus é inteligência, é verdade, é princípio, é alma, é espírito, é amor, é vida. Então você usa um dos 7 dons de Deus para fazer o teu subconsciente começar a registrar uma nova crença. É treino, você precisa treinar isso. E aí o circuito 3 é você repetir. Eu gosto de usar. Não aceita essa aparência de medo. Eu posso, eu quero, eu consigo, eu já consegui uma vez, eu consigo de novo. E Deus é inteligência. Eu sou sua filha. Então, meus pensamentos são claros e poderosos como quero onipotência. Isso são coisas que a gente vai tirando da oração neurocientífica que está lá dentro do reset emocional, ok? Então, é sobre você criar uma frase de substituição que funciona para você, que seja real para você. É uma frase curta, que conecta a tua capacidade provada com a tua fé. E você repete isso todo santo dia, o dia todo. Você não repete só na cabeça, você ancora no corpo. Por quê? Porque o corpo não luta contra aquilo ali. E você pode fazer o teste do sim e do não. Vamos fazer agora? Inspira aí, fecha os olhos. E diz não. Não, 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 não. E agora percebe aí o quanto pesou teu estômago. Ok? Sacode aí. Então agora mexe a cabeça, bota as mãos para cima, mexe o corpo, fecha os olhos de novo. E agora inspira e agora diz sim, 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 sim. Abre os olhos. Percebe que o teu corpo reagiu diferente? Pois é. Sabe aquele teste do FBI que ele detecta a mentira? Por que funciona? Porque o corpo não aceita a mentira. Então, toda vez que tu trai a tua alma, o teu corpo sente. Toda vez que tu mente, o teu corpo sente. Nós precisamos trazer o corpo, incluir o corpo. Então, primeiro alivia o corpo. Alivia o corpo. Eu tô te entregando isso de todo o meu coração. E eu espero do fundo do meu coração que você treine isso. Porque o corpo é onde o programa está ativo de verdade. Refletindo e emitindo o sinal, porque você é energia. Nós somos seres eletromagnéticos. Todo o sinal que você está emitindo está voltando para você com mais do mesmo. E é por isso que a gente repete ciclos e ciclos que veio da nossa ancestralidade. A gente está repetindo crenças que nem são nossas. Então é o corpo que precisa de uma experiência nova para criar um caminho neural novo. Você precisa ensinar o seu corpo. E a ferramenta mais poderosa para ancorar no corpo enquanto você repete é a respiração consciente. Então são as duas juntas.
É um conjunto. Você respira consciente, você repete a frase, você sente a energia do corpo, sente a frase no corpo enquanto você respira. Você não está só pensando, você está criando uma experiência somática nova. Então não é só no mental. É físico, é real, é químico, é biológico, é o conjunto. E isso eu chamo de reconfiguração do cérebro e do corpo em conjunto com o quê? Com os teus 2 superpoderes, os teus recursos próprios. E aí é com repetição, com treino diário, não com força, percebe? Mas com método. Porque em um treino diário, o looping mental perde a força. O programa de crenças que você recebeu, o programa do medo, perde força e a gente vai substituindo pelo código do amor divino que está no reset emocional. Então a mudança não vem do dia para a noite e não vem em 7 dias. Vem a cada momento que você faz o seu treino. Então se você tem um treino simples, prático e funcional, tem que ser funcional para você, porque o cérebro vai te sabotar. Percebe? Você vai adquirindo de treino em treino, porque paz não é evento, paz é treino. Você não acorda um dia curado, você treina a paz todos os dias como treina o músculo. E aí o que você vai perceber é o que as minhas alunas percebem, mais confiança, clareza mental e um comportamento diferente no dia a dia, uma reatividade diferente. Então agora eu quero te pedir uma coisa, fecha os olhos, respira longo, calmo e lento. E eu quero que você viaje comigo agora. Coloca a mão no teu coração e vamos viajar junto. Imagina uma menina, ela pode ter 5 anos ou 7. Imagina que ela está crescendo num mundo onde a mãe dela sabe se regular. Onde quando a mãe dela fica brava, ela respira primeiro antes de falar. Onde quando a mãe dela se sente perdida, ela não engole o choro. Ela nomeia, ela pede ajuda e ela se reconecta. Então essa menina aprende não com palavras, mas ela aprende sentindo e vendo que sentimento não é perigo, que emoção não engole a gente e que a gente pode estar com medo e mesmo assim se mover e que dor não precisa virar armadura. Imagina que essa menina cresce sabendo que ela tem o valor que não precisa ser provado para ninguém, que ela não precisa salvar ninguém para ser amada, que ela pode pedir e receber sem vergonha, que ela pode ser inteira sem desculpas, que ela é completa. Imagina que essa menina sente que ela é a menina dos olhos de Deus. Então imagina agora um mundo que essa menina vai ajudar a construir. Inspira. E agora me fala quem é a mãe dessa menina. Pode ser você. Pode ser sua filha, pode ser sua neta, sua bisneta, pode ser a sobrinha que te olha como referência, pode ser a amiga que ainda não teve filhos, mas está formando jovens. Quando uma mulher se regula, ela muda gerações. E isso não é uma frase bonita também, é epigenética. É o que Greg Braden, Bruce Lipton e George Spence estão documentando. Que os padrões emocionais passam de geração em geração, sim, mas que também podem ser interrompidos por uma pessoa, por uma mulher, em uma geração inteira. Você pode ser essa mulher. Não porque você vai ser perfeita, nem porque você nunca mais vai ter um dia difícil, mas porque você vai ter ferramentas que sua mãe não teve, que a avó dela não teve. E que chegaram até você as informações incompletas de quem você deveria ser. E você se fez na sobrevivência. Então você pode agora devolver as informações incompletas, percebe? A quem te entregou, agradecer a tua ancestralidade e dizer: eu sou a filha, a neta, a bisneta da minha ancestralidade e eu sou muito grata por isso. Mas agora eu escolho seguir a minha vida, olhando o que é belo, fazendo o que é belo. E com a minha respiração consciente, o meu pensamento com alma, inspira, vou criando a minha nova história. Sente isso no corpo,
ancora e quando quiser pode abrir os teus olhos. Eu disse que essa aula seria feita do meu coração, né? Foi feita do meu coração pro teu coração. Por quê? Porque metade do mundo é feito de mulheres e outra metade nasceu delas também. Então respira de novo. Sente isso no corpo, porque o que você está fazendo agora não é só por você. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Eu sei que tem mulher que chegou aqui com o coração fechado, cheia de razões para não acreditar, com uma lista mental de tudo que tentou e não funcionou. Eu respeito profundamente porque não é cinismo, é experiência. É um sistema nervoso que aprendeu a se proteger de promessas que não se cumprem. Então não vou prometer nada para você. Eu vou te contar o que existe. Os 3 circuitos que eu te ensinei hoje, observar, direcionar e repetir, você pode praticar a partir de agora, eles são teus. Não precisa de nada além do que você já tem, funciona desde o primeiro treino. Mas eu sei que saber e praticar são 2 coisas bem diferentes. Eu sei que quando a gente está sozinha com o looping maldito rodando, às vezes a melhor intenção não é suficiente, entendeu? Não porque você seja fraca, mas porque o programa do medo é mais antigo que a sua consciência atual. Então ele conhece os seus atalhos, ele sabe como te pegar de surpresa e te sabotar. E o cérebro ele não foi feito para te fazer feliz. Ele foi feito para te proteger e economizar energia. Então, por tudo isso eu criei o Reset Emocional. Não como um curso, mas como um sistema de treino diário, um estilo de vida. Com um acompanhamento em uma tribo. Em um treino diário muito simples, que eu apelidei de ligar o botão da paz. Então, de noite, antes de dormir, você tem ali a ON, sobre você trocar o programa do medo sobre o programa do amor divino. É sobre você substituir as crenças que estão gravadas em você. É um áudio gravado com hipnoterapia e é a última coisa que você ouve. Por quê? Porque você pode fazer dormindo, porque o estado de sono leve é exatamente aquele estado teta, parecido com o da criança até os 7 anos, em que o subconsciente está mais receptivo. É como aproveitar a janela que o programa do medo usou para entrar, só que para colocar um código novo, o código do amor divino. E de manhã, antes de você pegar o celular, antes de começar o dia, você tem a Resp Sagrada, são 5 minutos só. Um protocolo de Breathwork gravado para você ativar o botão da paz e é o que garante que você comece o dia no modo cura e não no modo guerra. Porque como você começa o seu dia, determina como o teu dia vai ser e como você pensa todos os dias, determina como o teu futuro vai ser. Então você já começa no treino. E aí tem também a FPAM. Eu dei esse nome que é Eu Faço Isso por Amor a Mim. Porque a gente passou a vida inteira cuidando de todo mundo e agora é hora de cuidar do nosso corpo, da nossa mente e do nosso coração. Então aqui você tem os pontos EFT, os pontos meridianos que você vai tocar todo santo dia para quê? Para liberar memórias traumáticas do corpo. Eu não acredito em pesquisar traumas e é por isso que a gente não pesquisa trauma. Mas a gente libera todos os dias qualquer marca que esteja ali no nosso corpo. Para quê? Para nós ter o ritual do dia glorioso. Então esse é o RDG, o ritual do dia glorioso. Isso tudo junto forma o código do amor divino. É o protocolo que reconfigurou o meu sistema nervoso e que eu vi reconfigurando o sistema nervoso de mulheres que já tinham desistido de mudar também. E além disso tudo tem a tribo Nova Era. Por quê? Porque uma coisa que eu aprendi é que regulação do sistema nervoso acontece também em corregulação. O que significa isso? A gente se regula na segurança de estar com outros que estão no mesmo caminho. E aí a gente tem também o sistema reticular ativador. Significa o quê? O nosso cérebro tem ali uma coisa que são os neurônios espelho. E aí o Jim Rohn costuma dizer que a gente é a média das 5 pessoas que mais convivem. Então, se tu tá convivendo com pessoas que não acreditam que tem um programa do medo rodando, que vivem reclamando, que vivem fazendo fofoca, cara, você é a média dessas pessoas, então você precisa estar em um ambiente saudável, com mulheres que querem a mesma coisa que você. E é por isso que eu criei a Tribo Nova Era. Lá a gente tem contoterapia e hipnoterapia de 15 em 15 dias. E suporte diário no WhatsApp. Não para você resolver o problema das outras, não. Mas para você não se sentir sozinha e ter ponte de apoio. E para quem entrar, tem recursos que complementam ainda esses sistemas. Eu criei 5 bônus. Um é o Zenflow Mais, que tem a mentoria completa de onde nascem as crenças. O livro digital de perguntas poderosas para você trocar pensamentos negativos por perguntas poderosas ao universo. Os protocolos de Breathwork no meu cliente Zen para você lidar com raiva, medo, ansiedade, tudo gravadinho.
Só colocar nos fones de ouvido, sentar e relaxar, percebe? E além disso, tem também o livro digital Essa Voz Não É Sua, que é onde tudo que eu te ensinei hoje está aprofundado, escrito para ser usado como guia prático. Então, deixa eu ser mais honesta ainda com você sobre outra coisa. Isso não é para quem quer uma situação mágica, uma solução mágica. Não é para quem vai fazer 3 dias e vai desistir. Não é para quem quer mudar sem treinar. Isso é para a mulher soberana que entendeu hoje que o que ela está sentindo tem nome, tem explicação e tem solução. E que a solução passa pelo treino diário. Não é força de vontade, mas método. Porque paz não é evento, paz é treino. Então você treina e a cada dia você começa a ver esse esforço que você faz no início virar sua natureza. Então o que era inconsciência vira consciência nova. O que era exceção vira padrão. E quando você menos espera, você começa a reagir diferente a tudo. E começa a nascer o quê? Uma confiança. Porque é isso que as meninas dizem lá na tribo. Rose, eu tô me sentindo mais confiante. Então, se você chegou até aqui, e eu sei que não foi à toa, é porque você está cansada de sobreviver, cansada de sustentar tudo, cansada de funcionar no automático, cansada de ter conquistado tanto e ainda não conseguir chegar na paz. E eu quero te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito com essas palavras. Você não está quebrada, nunca esteve. O que está quebrado é um programa que foi instalado sem a tua permissão, antes de você ter vocabulário para questionar, antes de você ter tamanho para resistir. Um programa antigo que fez sentido em algum momento para te proteger, mas que agora não te serve mais. Você não soube disso até agora, mas agora você sabe. Só saber também não vai mudar a tua vida, mas sentir sim. Então, o que você vai fazer com esse saber a partir de agora é escolha. E é a escolha mais importante que você vai fazer na sua vida, não para mim, não para tua família, não para tua geração, mas para você. Para aquela parte de você que ainda está viva, que ainda está puxando um fiozinho fino de esperança e ainda conseguiu chegar aqui hoje, mesmo com o coração blindado, mesmo sem acreditar muito, ou mesmo cheia de razão para desistir. Ela está certa em não desistir. Você foi feita para mais do que sobreviver. Você foi feita para viver de verdade, com o seu corpo presente, seu coração aberto, com o seu sistema nervoso no modo cura, usufruindo do que você já construiu, presente com quem você ama, inteira com você mesma. Esse é o resgate, não de fora para dentro, mas sim vitalidade. É vitalidade de dentro para fora, percebe? Como sempre foi e como sempre vai ser. Obrigada por ter ficado. E se você perceber que é o momento de você caminhar para dentro de você com apoio e suporte, o link do Reset está aqui. Seja bem-vinda e eu te vejo lá na Tribo Nova Era. Muito obrigada. Fica bem